Título: Ele morreu por nós. Verso: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Ok? Estamos chegando mais ou menos no centro da lição desse trimestre. Se vocês repararam, a lição tem um crescendo. A gente começou com uma proposta conceitual, olhando elementos a respeito do título geral da lição, o conceito de vida, o conceito de morte, a forma da criação e todos os efeitos do pecado e os impactos disso na estrutura, no processo inteiro dessa luta do bem contra o mal, desse conflito existente entre o pecado e a salvação. Na lição da semana passada e na lição dessa semana, a gente vai chegando próximo a uma referência central, e a lição dessa semana que inicia é esse ponto central, que é a morte de Jesus, como algumas questões importantes dentro desse tema. O objetivo da lição dessa semana é a gente entender por que a necessidade da morte e qual o impacto da morte de Cristo sobre toda a história do pecado. A lição da semana que vem, que a gente vai ter a oportunidade de estudar, que é a lição número 7, vai mostrar a vitória sobre o pecado, e o foco central da lição da semana que vem, obviamente, vai estar na ressurreição como a vitória sobre a morte. Portanto, sem fazer spoilers da lição da semana que vem, a gente vai se concentrar nessa revisão especificamente na morte de Jesus e nos impactos e implicações da morte de Jesus nessa história do pecado e de que maneira a morte de Jesus põe um ponto final a uma série de elementos levantados por Satanás de contrariedade ou de argumentos de Satanás que, de alguma forma, trazem uma distorção sobre aquilo que a palavra de Deus apresenta a respeito dos efeitos do pecado. Então, começando como primeiro elemento importante da lição dessa semana, o pastor Tim faz uma alusão ao fato de que o processo da morte, o projeto da morte de Jesus é algo que está planejado desde a fundação do mundo, e em alguns textos da Bíblia a ênfase aponta para antes da fundação do mundo, ou seja, na presciência de Deus, o desenrolar da história da liberdade na criação, consequentemente, o desenrolar da história do pecado, culminaria na morte de Cristo. Plano esse que já estava alinhavado, já estava desenhado desde a fundação ou desde antes da fundação do mundo. O que significa dizer que Deus nunca perdeu o controle da história, seja ela o foco neste mundo, seja ela a história universal. Deus nunca perdeu o controle, nunca saiu do controle da história e já sabia de antemão todo o desenrolar dessa história e não é pego de surpresa. Essa percepção de que Deus não é pego de surpresa, esse olhar de que nada surpreende a Deus é o primeiro elemento interessante de observar a cruz. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre tem na sua estrutura e planificação o controle e o desenho absoluto de como a história vai se desenrolar. E, ao mesmo tempo, esse Deus que conhece todas as coisas e tem o controle de tudo, permite que a história siga o seu curso, permite que a história se desenvolva de acordo com aquilo que é necessário para que a manutenção da liberdade, a manutenção do livre-arbítrio, seja e continue sendo o paradigma central de um Deus de amor. Dentro desse aspecto, quando a gente observa a planificação da cruz desde a fundação do mundo, a forma como esse processo se dá, algumas frases interessantes vão aparecer já logo na introdução, na lição de domingo, nos versos escolhidos. O primeiro desses versos, que é o de Apocalipse 13, que pontua: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes estão escritos, não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, atesta para a gente duas coisas importantes. Primeiro, Deus não é pego de surpresa, porque o Cordeiro é morto desde a fundação do mundo. Segundo, atesta que ninguém vai ter desculpa para dizer eu não conheci ou eu não sabia. Ou seja, do mesmo jeito que Deus não é pego de surpresa, aqueles que poderão se dizer surpresos no fim da história não poderão alegar que desconheceram o fato. Ou seja, todos reconhecerão a autoridade de Deus
por liberdade pessoal. Isso significa dizer que, no fim da história, na ressurreição dos ímpios, quando todos deverão adorar a Deus e reconhecer sua autoridade, aqueles que não foram inscritos no livro da vida e do Cordeiro, isso significa que a ressurreição dos ímpios tem um propósito bastante marcante de que não haja desculpas, não haja ninguém que pudesse alegar, por conta de toda a história, que Deus ou manipulou ou sonegou informações, o que levou essas pessoas à perdição. Todos reconhecerão que Deus foi justo, todos reconhecerão que escolheram livremente o seu destino. O que significa dizer que o primeiro ponto dessa planificação prévia da cruz é o atestado da incompetência do pecado, é o atestado de que o pecado não tem razão de ser e de que a história do pecado já está descrita como concluída desde a fundação do mundo. Ainda que o tempo e o percurso dessa história às vezes pareça que o mundo vive um caos e vive uma estrutura descontrolada, isso é simplesmente o soltar de certas cordas de Deus para que a gente perceba que mal é mal mesmo, que o mal, se deixado solto, vai sobrepujar tudo que tiver pela frente. Essa é simplesmente a forma como Deus descreve o mal, deixando que o mal avance por um pouco de tempo para que as pessoas entendam o que é o mal. Ou seja, para que o mal se prove excessivamente maligno, como diz a Bíblia. Dentro dessa mesma condição tem uma frase de Pedro, que é a segunda frase interessante na lição de abertura, que é quando Pedro, no seu sermão, logo depois de Pentecostes, aponta uma questão básica da morte de Jesus, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, de acordo com o plano, vós o matastes. Portanto, duas coisas aparecem aqui. Sim, Deus tinha um plano e Cristo iria morrer, mas quem iria matá-lo dependia do livre-arbítrio. Ou seja, houve uma escolha voluntária sobre a morte de Cristo. E Pedro denuncia essa escolha, acusando aqueles que estavam escutando Jesus no templo, escutando Pedro no templo, no seu sermão, logo após o Pentecostes. Ele os acusa: vocês o mataram, crucificando-o por mão de iníquos, ou seja, vocês o conduziram à morte e não tiveram a coragem de matá-lo e jogaram Cristo na mão de inimigos para que eles fizessem o trabalho sujo. Portanto, vocês são duplamente culpados. Culpados pela ação e culpados pela omissão, pela falta de coragem. Então, são duas coisas interessantes no sermão de Pedro. E olha que precisa um nível de ímpeto para falar isso dentro do templo, como Pedro falou, e isso atesta a presença do Espírito Santo guiando Pedro logo após o Pentecostes. E é interessante, a incisão de Pedro no seu sermão é de tal ordem que, se a gente observa a sequência do texto de Atos dos Apóstolos, o número de conversões que se segue ao sermão de Pedro é algo fantástico. Ou seja, o chacoalhão valeu a pena. O chacoalhão teve resultado e a ação do Espírito se processou, mesmo entre aqueles que talvez tenham ali, diante da morte de Jesus, gritado: crucificam. Na sequência, o terceiro pensamento dessa abordagem também é de Pedro, só que na carta de Pedro, no capítulo 1, versos 19 e 20, que vale o olhar, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sendo sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Duas coisas importantes desse texto. A primeira é que ele mostra o outro aspecto do planejamento de Deus, ou seja, antes da fundação do mundo e não só na fundação do mundo. Então, é cordeiro morto desde a fundação do mundo, ao mesmo tempo que é conhecido com efeito desde antes de. Ou seja, a palavra de Deus não muda, nela não há sombra de variação, aquilo que Deus prometeu fazer vai ser executado, e ele promete mesmo antes de que os fatos que levariam à promessa acontecessem. Portanto, a promessa de Gênesis 3,15, ela é só a materialização de um plano que já está escrito desde antes. O que mostra que a presciência de Deus, de fato, não é pego de surpresa, mas há um outro aspecto interessante aqui, que é o fato de que esse cordeiro morre sem defeito, morre sem mácula, manifestando-se no tempo determinado, no fim do tempo profético que apontava para o Messias. Essas duas coisas mostram que o outro fim, ou seja, a conclusão dessa história no final dos tempos da escatologia,
também se dará com a mesma firmeza e com a mesma regularidade, ou seja, do mesmo jeito que o Messias veio, morreu e integrou a promessa de forma completa, lá no fim da história, quando está prometida a segunda vinda, ela também se dará com a mesma firmeza, com a mesma resolutividade. Dentro dessa estrutura introdutória, a lição divide alguns temas interessantes. O primeiro deles é qual foi a perspectiva dos que viviam no período do Messias, ou seja, durante os 3 anos, principalmente, do ministério de Jesus, tirado aí o último meio ano, que é o finalmente do ministério. Durante esses 3 anos em que Jesus foi num crescendo, apresentando-se como Messias e apresentando o poder do Messias, apresentando todos os milagres que a gente vê na história dos evangelhos, esse crescendo vai ao mesmo tempo apontando 2 direções. Um crescendo em manifestação e amplitude do ministério, mas ao mesmo tempo, na outra direção, um processo de demonstração claro do declínio do Cristo, não o declínio da sua missão, mas o declínio do Cristo frente ao embate com o pecado em relação à aproximação da morte, o declínio do tempo do ministério. Então, ao mesmo tempo que o ministério vai num rompante de crescimento, ele apresenta um declínio de extinção. É como se o ministério de Jesus tivesse uma ampulheta e a areia escoando por essa ampulheta. E conforme a gente vai chegando cada vez mais perto do fim desse tempo, a intensidade com que Cristo apresenta o que vai acontecer em relação a ele mesmo, seu sofrimento, morte, perseguição, todas as estruturas que estavam ligadas à morte de Jesus, vão se intensificando. Nesse sentido, qual é a reação dos discípulos frente a isso? A gente vai encontrar nos textos aí de Mateus, Marcos e Lucas algumas referências importantes sobre a negação, e é interessante perceber isso. A primeira reação que aparece formatada nos discípulos quando Jesus fala sobre sua própria morte, sobre as perseguições que se ampliariam conforme o tempo passa, é a negação. É a primeira reação dos discípulos. E por que é importante perceber isso? Porque nós também temos essa reação de negação quando alguma coisa iminente de sofrimento ou alguma coisa muito grave frente ao cumprimento do desenho profético parece se avizinhar. Há uma primeira reação de negação. A segunda reação que a gente percebe é medo, pavor, desestruturação. A terceira reação é a tristeza frente ao modelo. Depois levanta-se a dúvida: será que é assim mesmo? Como será esse processo? O que vai vir pela frente? Deus está mesmo no controle? Era para ser isso aqui mesmo? Será que interpretamos corretamente? Ele era o Messias? E, por fim, a incompreensão resultante dessa mesma dúvida. Todas essas reações estão presentes nos textos que descrevem esse crescendo do anúncio de Jesus sobre a morte. E, curiosamente, essas também são as coisas sob as quais nós estamos, de alguma forma, submetidos na história do pecado. Quanto mais perto a gente vai chegando da vinda de Jesus, essas mesmas reações começam a se dar. A negação, o medo, a tristeza, a dúvida, a incompreensão. Qual é o perigo disso? Perigo esse que Jesus vivia advertindo os discípulos e vivia orando para que os discípulos não incorressem em algum erro que lhes retirasse o processo do ministério ou da salvação. Esse mesmo perigo está presente hoje. Qual é o drama disso? O drama disso é que essa incompreensão misturada com medo, tristeza e dúvida leve a uma nova formatação da interpretação, seja da Bíblia, seja das promessas, seja das doutrinas. E nesse processo de conformismo, a gente vai cedendo ao impacto do pecado e do mundo sobre essas questões, tentando acomodar a nossa ansiedade e medo com alguma resolutiva que não é bíblica, com alguma resolutiva que não seja profética para o nosso tempo. Isso também é uma parte do modelo. Um outro problema é que o antagonismo a tudo isso possa levar a um radicalismo sem sentido, a um radicalismo de interpretação sem sentido, aplicando à escatologia coisas que não estão nela. As duas coisas existem como risco dentro desse formato. E isso a gente percebe nas reações pré-cruz apresentadas entre os discípulos e entre as pessoas que seguiam Jesus naquele contexto. E são advertências importantes para a gente olhar com calma na lição dessa semana, revendo os textos que abordavam tudo isso. Na sequência disso, tem um texto de Ellen White que é muito interessante na lição de segunda-feira, que é esse texto que pontua
a questão básica de que a vida de Jesus era o tempo inteiro um prenúncio, um prefácio da cruz, que é o que dá título a essa lição de segunda-feira. E aí há uma abordagem conclusiva do autor da lição, pontuando: Jesus nasceu e viveu para morrer. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada e nem ninguém o distraísse daquela verdade. Meu conselho para vocês é, junto com essa lição de segunda-feira, releiam a meditação de sábado, do sábado do dia de ontem. Para nós que estamos gravando a lição hoje no domingo, dia 30, para o sábado de ontem, dia 29, o selo das promessas. Vale, na lição de segunda-feira, a releitura da meditação de sábado, a meditação de 29 do 10. Então, anota aí, para você não esquecer, é uma meditação que vale ser lida com muita calma, porque cada texto dela, nessa referência da meditação de sábado, vai desenhando o que está na lição dessa semana caprichosamente. Okay? Então, vale a leitura como dica aí para a semana, principalmente para a gente entender qual é o embate que se deu com Cristo na prévia da cruz e todas as questões que estavam implicadas nesse momento decisório de Jesus sobre a cruz. A lição ainda vai continuar nosso percurso em direção à cruz, apontando para o momento específico do julgamento e morte, numa frase, que é uma frase clássica, que é o "está consumado", como parte final do modelo da cruz. E, nesse particular, a lição traz o embate de Jesus e Pilatos, a indecisão de Pilatos vendo a inocência de Jesus, mas, ao mesmo tempo, o medo de Pilatos diante da turba enfurecida, e isso torna a acusação de Pedro, que a gente leu lá em Atos 2, muito mais significativa, porque Pilatos deu todas as chances possíveis para o povo judeu dos dias de Jesus perceber que estavam acusando um inocente e estavam matando alguém que era distinto. O próprio Pilatos reconhece em Jesus alguém diferenciado. E mais que isso, Pilatos é advertido por sua esposa a não entrar na questão desse justo, porque à noite ela teve um sonho e teve visões a respeito de Jesus e foi advertida de quem ele era e da importância do fato em discussão. Ainda assim, Pilatos, temendo aquilo que foi usado como frase impulsionada por Satanás naquela multidão: se você não condena este que se diz rei, você é inimigo de César, e no medo do que isso pudesse resultar enquanto questões políticas da sua região, ele acaba entregando Jesus à crucifixão. E é muito interessante a forma como ele faz isso, porque ele, primeiro, se exime da culpa, lavando as mãos. Isso se torna um clássico de cena de rompimento da ética, num modelo de politicamente correto e ética situacional, ao mesmo tempo que ele entrega: vocês estão querendo que ele morra, então vocês o crucifiquem. Ao que a turba, impulsionada pelos sacerdotes principalmente, retorna na discussão, dizendo: ele rompeu com nossa lei, e dentro da nossa lei há algo que diz que ele deve morrer, e se é assim, Pilatos era obrigado a fazê-lo. Porque a lei dizia que se alguém rompesse com a lei imposta pelo judaísmo, o judaísmo não poderia necessariamente matá-lo, mas Roma teria essa obrigação enquanto interposição, uma vez que alguém se levantou contra, entre aspas, um vassalo de Roma. E eles dão um checkmate em Pilatos, e Pilatos acaba tendo que conduzir Jesus à morte, autorizando que os soldados o levem à cruz. E daí para frente, o que a gente tem como cena é Jesus carregando sua própria cruz na direção do Calvário. Coisas interessantes nesse percurso do "está consumado". Há algumas coisas importantes. O "está consumado" tem a ver, numa questão direta e precisa, o fim da história do pecado. E se a gente quiser ter noção do que isso impacta, basta ler Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7 até o verso 15 ou 16, e a gente tem a noção clara desse percurso do "está consumado", quando o texto alega ou apresenta que ele os venceu com o sangue, ou foi vencido, Satanás e seus anjos, com o sangue do Cordeiro. Essa apresentação de Apocalipse 12 sobre essa questão do "está consumado" é interessante como observação. Outra coisa importante do "está consumado" é a condição imposta sobre o percurso da missão de Cristo. Sim, a missão terminou. Não há mais nada a ser feito, está consumado.
que culmina com uma outra questão, que é a forma da reação de Jesus àquele momento da cruz, espelhado por três condições muito peculiares, olhando bem direcionado ao momento da cruz. Primeira condição peculiar é a demonstração de Jesus em relação ao cuidado que ele tem com todos os que estiveram com ele, e isso se manifesta em uma atitude de Jesus, que é chamando João a uma responsabilidade. Agora tua mãe está aí, mãe, agora teu filho está aí, vocês seguem o percurso, minha missão acabou. E acabou em todos os sentidos. Acabou como filho, acabou como ministério, acabou como intervenção, acabou como convivência. E isso fica ilustrado no cuidado de Jesus em manter os seus. A segunda questão interessante que aparece ali é o perdão de Jesus aos pecados cometidos por aqueles que eram seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O terceiro aspecto fantástico da cruz é a demonstração de que, mesmo na cruz, em toda condição de sofrimento, o foco de Jesus mantém-se nítido e direto na missão de salvar. E quando o ladrão na cruz, percebendo a condição diferenciada do que acontecia ali, se volta a Jesus pedindo salvação e condena o outro ladrão pela zombaria, manifesta-se ali a missão de Jesus, e isso é o alento para Cristo. No momento mais agudo da sua cisão com Deus por conta da pressão do pecado, no momento mais agudo, alguém surge necessitando de salvação, e isso é um alento para o momento final de Jesus. É como se você estivesse necessitando de um bálsamo ali, e exatamente naquele momento mais agudo, alguém vem e mostra: sua missão valeu a pena. Isso é muito interessante de observar na cruz. No último momento de Jesus, ainda há tempo para salvar e tempo para ele lembrar o que era o objetivo da missão. E isso aparece no pedido e conversão do chamado, popularmente, de o bom ladrão. Na sequência disso, a gente ainda vai observar na lição dessa semana uma outra questão importante, que é entender, além do que foi a consumação, o porquê Jesus morreu. E a forma como o professor Tim escolheu para a titulação é um módulo de ele morreu por nós. E essa expressão, morreu por nós, se materializa em uma série de textos bíblicos, dos quais alguns foram levantados aqui, um deles um clássico, que é João capítulo 3, os versos 14 a 18, dentre os quais está o mais clássico de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a forma como esse texto introduz é interessante da gente observar. E do modo porque Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E a forma como o texto conclui: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o ministério de Jesus está todinho voltado à salvação, para que depois haja a legitimidade para que Cristo possa julgar aqueles que negaram a salvação. Portanto, há um processo forense acontecendo, usando palavras humanas, em toda a condução da liberdade, do livre-arbítrio e da forma como Deus vai permitindo que o pecado vá manifestando suas teias e suas teses. Ou seja, literalmente, Deus deu corda para que o pecado se enforcasse. E Cristo é o último nó dessa corda. Quando Cristo morre, a salvação se torna plena, ao mesmo tempo que aquele que não aceita a salvação se coloca em condição de um juízo sem saída. E o texto conclui: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a morte de Cristo é um ponto final à história do pecado em duas dimensões: a salvação e o juízo. Por isso que o texto de Apocalipse 12 vai descrever com tanta propriedade: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. O príncipe desse mundo já foi julgado. E com ele, todos os que negam o sacrifício de Cristo. Isso é muito importante no texto de João, capítulo 3. E Romanos 6, 23, que é outro clássico: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, mostra o sentido do ele morreu por nós, até onde vai a extensão dessa expressão, ele morreu por nós. A lição
Na quarta-feira, ela vai concluir com um texto de Ellen White, do Ciência do Bom Viver, que também é interessantíssimo de se ler com calma e olhar todas as suas derivações. Se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte e ignomínia. Ou seja, Cristo poderia ter morrido por Eva. E esse é o sentido mais amplo desse texto. Se Adão tivesse escolhido Deus e não rendido o pecado para que o pecado entrasse no mundo, Deus teria disposição de vir e morrer por Eva, o que torna injustificável mais ainda a escolha de Adão. Ou seja, se tivesse só uma pessoa, Cristo morreria por ela. Portanto, não há limite por amor de Deus em termos de quantificação. Não, Deus morreria ainda que fosse por um só. Na continuidade disso, a última lição da semana, que é de quinta, vem uma lembrança conceitual. Qual é o significado da cruz? E o texto, obviamente, de centro de estudo dessa lição é o texto de Paulo, em Coríntios, capítulo 1, os versos 18 a 24, quando Paulo apresenta a centralidade dos seus sermões. Nós pregamos Cristo, este crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esses dois sentidos, poder e sabedoria de Deus, como contraponto de loucura e escândalo, são muito interessantes quando a gente pensa num outro texto bíblico, que é o amor de Cristo nos constrange. Esse mesmo escândalo que produz numa direção surpresa ou loucura, na outra dimensão, que é a percepção do seu sentido, produz vergonha e humilhação. Por isso, o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente entende o que significa o amor de Jesus, não resta outra coisa a fazer diante disso do que o constrangimento, ou partir para daqueles sentimentos, para um daqueles sentimentos manifestos pelos discípulos, lá na lição do prefácio da cruz. Medo, negação, incompreensão, tristeza, alguma coisa do gênero. Sentimentos esses que estavam presentes em Judas e que o levaram à saída mais fácil, que é matar-se, do que enfrentar a vergonha e a humilhação de render-se, como Pedro enfrentou. Os dois tiveram a mesma condição e os dois negaram Jesus. Um por uma ação diretiva de vendê-lo, o outro por uma ação diretiva de zombar dele e xingá-lo. Os dois tiveram a mesma oportunidade de arrependimento. Um não resolveu pelo caminho da humilhação e vergonha e se matou. A culpa o levou a isso. O outro, com a mesma culpa e a mesma dimensão, se rende ao Cristo e se constrange diante do amor de Cristo e corre desembestado numa direção sem rumo e sem eira nem beira e vai parar, curiosamente, no mesmo lugar que Jesus suara sangue na estrutura da noite anterior, e ali ele se rende à cruz. Vai demorar um tempinho para Pedro entender todo o significado disso, mas uma vez entendido, a história de Pedro termina com perguntinhas clássicas de Cristo. Pedro, você me ama? Se sim, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E pela terceira vez ele pergunta, e aí Pedro cai a ficha da negação de Cristo e entende porque Cristo está fazendo aquelas três perguntas. E aí, cabisbaixo, Pedro, quase triste e ao mesmo tempo entendendo tudo o que aconteceu, responde, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele se despede. Com essa força toda de arrependimento e, ao mesmo tempo, com a certeza do perdão de Cristo manifesto naquelas três perguntas e com o poder do Espírito, que Pedro se levanta para fazer aquele sermão maravilhoso de Atos capítulo 2. Portanto, qual é o sentido da cruz? Qual é o significado da cruz? O significado principal da cruz, tirada todas as questões da missão contra o pecado, é a transformação que ela pode produzir no coração daquele que entende a cruz. A lição vai trazer 5 tópicos interessantes de reflexão sobre o sentido da cruz. O primeiro deles, a cruz tem uma ação direta na revelação suprema da justiça. A cruz, ela manifesta de maneira inequívoca e suprema o amor de Deus pelos pecadores. Lembra, Deus não perdoa pecados, perdoa pecadores, porque pecados não se perdoam, pecados se pagam. E a cruz também manifesta isso como poder para quebrar as cadeias do pecado.
A cruz manifesta-se como justiça, que era o primeiro tópico, porque a cruz mostra que o pecado tem um efeito, é a morte, e a única forma de resolvê-lo é a morte daquele que é justo. A cruz também manifesta a esperança, ela é a lembrança de que há saída, há uma alternativa, e ao mesmo tempo ela é um antídoto para que o pecado nunca mais se levante uma segunda vez. Por razões óbvias, a cruz vai ficar como um marco eterno, tanto no sentido do episódio, quanto no sentido das marcas que Deus escolhe manter por toda a história do universo, como uma referência do que aconteceu nesse mundo. E a cruz é uma marca presente em Cristo, mas presente em todos aqueles que foram constrangidos pelo amor de Deus, que poderão contar essa história por toda a eternidade do que Cristo fez por eles e da razão pela qual eles foram salvos, e demonstrar isso a partir da pessoa de Jesus. Todos esses aspectos, que é um montão de coisa, nós somos levados a lembrar na lição dessa semana para entender o sentido da cruz e o impacto e a proporção eterna disso que acontece na cruz em relação à vitória sobre o pecado neste quesito, que é a parte inicial desse processo de vitória. Lembrando que a vitória plena do pecado é o que a gente vai estudar na semana que vem, na lição 7, na ressurreição de Jesus. Vou terminar com o último texto da lição, está lá na lição de sexta-feira, com a primeira parte dele. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. Seremos nós indiferentes? Seremos descuidados como se fosse pouca coisa, coisa de pouca importância, estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns têm agido assim, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Ele se retirará caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os seres humanos, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será a parte deles e o elevado preço a ser pago. Ou seja, há um presente disponível, há uma forma de salvação e um caminho aberto que depende de escolha, depende de uma resposta afirmativa daquele que, em primeiro lugar, reconhece o seu próprio pecado, segundo, entende a dimensão do impacto do pecado, afinal de contas, Cristo morreu pelo meu pecado, e entende a questão de reconhecer como pecador que só há salvação possível a partir dele e não há nenhuma dignidade ou algo em nós que mereça o favor de Deus. Entendido isso e aceitado o presente, essa é a única saída para a história do pecado. Eu espero que Deus nos abençoe no estudo dessa semana. Como eu falei, fica a dica, a leitura da meditação de sábado, que está primorosa. Não que as outras não sejam, porque todos são textos de Ellen White nas meditações desse ano, mas especificamente sobre esse assunto da batalha de Cristo sobre a cruz e a forma como isso resulta na redenção plena. No texto que abre a meditação, minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo, a expressão de Jesus no Getsemane antes de suar sangue. Vale a leitura como conclusão e como reflexão central para a lição dessa semana. Espero que tenham um bom estudo, que a lição sirva de alento ao coração, sirva principalmente de esperança à brevidade da vinda de Cristo, onde todos os problemas manifestos nesse mundo e na nossa vida serão de fato resolvidos a contento. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para todos nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, que a tua graça, o teu poder e principalmente a salvação nos acompanhe no estudo durante essa semana, que a esperança da tua breve vinda seja o alento do nosso coração e a certeza de que nosso lar não é aqui, mas principalmente te agradecemos pela oportunidade de vivermos um tempo tão peculiar da história, um tempo tão importante da história, mas tempo esse que exige uma fé inabalável, um poder que venha do alto e principalmente a firmeza do enfrentamento de todas as questões que envolvem, de alguma forma, a distração daquilo que é o ponto central do Evangelho, que é a salvação de pessoas. Perdoa os nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados, dá-nos um bom estudo ao longo dessa semana, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Recording stopped.